Cuidado, tem alguém tentando te enganar. Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre esse assunto que realmente está acontecendo hoje, no século XXI. Existe muitas pessoas tentando te enganar. E se você não se cuidar, vai ser enganado. Vai ser envolvido e enredado pelo engano. Que partem de pessoas que têm esse objetivo. Eles conseguem criar engenhosamente muitas artimanhas, muitas armadilhas, muitas mentiras para enganar você, para conseguir te envolver no engano deles, para você acreditar que esse engano é verdade. E ninguém pode viver assim. Ninguém pode ser tão cego ou viver cegamente ao ponto de acreditar nesse tipo de engano ou qualquer outro tipo de engano. Não, você tem que estar apercebido, você tem que tomar cuidado, você tem que estar prevenido, você tem que se acautelar mais do que nunca hoje para não deixar que esses enganos te desviem da verdade, te desviem do caminho e te desviem do próprio Senhor Jesus. Porque o objetivo do engano é esse, te desviar do próprio Senhor Jesus. Fazer você cair, fazer você tropeçar, fazer você ir para bem longe de onde você estava antes. Esse é o objetivo. Então, tem pessoas hoje que têm esse intuito de fazer as pessoas serem enganadas para que elas se desviem da verdade em que elas estavam acreditando. Então, isso está se tornando algo muito comum hoje. Por isso, você e eu devemos tomar cuidado com essas pessoas, porque elas estão por aí. Às vezes, você nem percebe, porque elas conseguem manipular a mente das pessoas para enganá-las de tal forma que as pessoas se deixam levar assim facilmente. Então, isso é um perigo espiritual gravíssimo quando alguém se deixa enganar por pessoas assim, que elas já vêm preparadas, com o engano pronto, só para colocar em prática diante de você. E aí você vê aquilo, fica impressionado, acredita, e aí é que começa a sua ruína. Porque aí a sua vida espiritual é destruída por causa desse engano. Isso é terrível demais. Mas é a realidade que está acontecendo hoje. Então, eu vou ler aqui alguns textos que revelam isso claramente. Para que ninguém mais, em tempo algum, possa se deixar cair por esses enganos que existem por aí. Então, o primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 22. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando sobre o engano. Então vamos ler aqui, ó. O Senhor Jesus falando disse: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o Senhor Jesus já nos advertiu sobre essa questão. E ele foi bem claro a respeito disso. Ele diz aqui, ó: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que tem de falsos cristos e falsos profetas por aí é uma quantidade muito grande. Operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, todos os sinais e prodígios que esses falsos profetas e falsos cristos vão estar operando por aí, pelo mundo, é com o objetivo claro de enganar as pessoas. E aí o Senhor Jesus diz aqui, ó: eles vão tentar enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então, se você é um eleito de Deus, e se eu sou um eleito de Deus,
você e eu devemos tomar cuidado com isso, para não nos deixarmos levar pelo engano dos falsos profetas e dos falsos cristos, que estão surgindo por aí dia após dia. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Vou ver aqui. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Está escrito assim, ó. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Por que você deve se afastar deles? Ele vai dizer aqui, ó. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor. Então, se essas pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor, eles estão te enganando. Às vezes eles têm uma aparência de espiritual, usam terno e gravata, se disfarçam mesmo. Mas o disfarce deles não esconde a essência deles. A essência deles é que eles são falsos mesmo. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras de lisonjas, enganam o coração dos incautos. Então, o incauto não pode ser você e nem eu. Nós não podemos ser incautos em tempo algum. Porque se eles enganam o coração dos incautos, se esses que não servem a Cristo, nosso Senhor, enganam o coração dos incautos com suaves palavras de lisonjas, então, isso está acontecendo mesmo hoje. E tanto você como eu não podemos deixar que isso aconteça, não podemos deixar que isso aconteça conosco em tempo algum. Então, nós devemos sim estar... nós não podemos ser incautos. Pelo contrário, temos que ser prudentes, sábios, sóbrios, vigilantes. Devemos estar atentos para que não possamos ser incautos, nem ingênuos e nem inocentes a esse ponto, de sermos enganados por suaves palavras e lisonjas que partem de homens que não servem a Cristo nosso Senhor, e sim aos seus próprios ventres. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos ler aqui, ó. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Está escrito assim. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Então, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Ela usou de astúcia para enganar Eva. E ela foi enganada. Deu certo, deu resultado. Então, isso pode acontecer com você e também comigo hoje. É o que ele está dizendo aqui, ó. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, hoje, para você e para mim, se nós formos formos enganados, tanto você como eu, a nossa consciência vai ser corrompida. E assim, tanto você como eu vamos nos apartar, ou seja, estaremos nos afastando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, quando estivermos fora da simplicidade e pureza devidas a Cristo, vamos estar muito longe da verdade. Não vamos conseguir mais viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. É aí que está o perigo, que pode acontecer com você ou comigo. Então, temos que tomar cuidado para não sermos levados
pela astúcia de muitos por aí, que vêm com suas artimanhas preparadas para nos induzir ao erro do engano. Eles usam todos os meios necessários para tentar enganar a você e a mim. Então não podemos deixar. Não podemos deixar que isso aconteça em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Esse texto aqui é muito bem claro. E você vai entender, porque ele é muito simples e claro. Está escrito assim, ó. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, pessoal, os raciocínios falazes, eles são usados para esse objetivo, enganar. Você pode ser enganado por raciocínios falazes, assim como eu também posso. Então, se estamos sujeitos a sermos enganados por esses raciocínios falazes, o que devemos fazer? Devemos tomar atitudes que impeçam que isso aconteça. Então, é preciso, e a melhor atitude que devemos fazer é se acautelar, se prevenir. E não dar mole para alguém que venha tentando nos enganar com raciocínios falazes. Porque existem muitos raciocínios falazes por aí. Esses raciocínios falazes têm aparência de verdadeiros. Eles são misturados com sofismas e com mentiras para enganar as pessoas. Com argumentos falsos usados com aparência de verdadeiro. E as pessoas se impressionam com isso. Elas ficam fascinadas por esses raciocínios falazes. E aí concordam com eles e se deixam enganar por eles. Tem muitas pessoas que estão nessa condição hoje. Então ele diz aqui, ó. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ninguém pode te enganar com raciocínios falazes em tempo algum. Então nós devemos entender isso hoje. Porque o engano, ele às vezes corrompe a vida da pessoa, deturpa a vida da pessoa, faz ela se apostatar da fé, faz ela se desviar da verdade. E depois que ela cai nesses enganos, é difícil tirar ela desse engano. Então, é preciso tomar cuidado mesmo. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler aqui, ó. Outro texto que vai falar muito bem claro a respeito disso. Está escrito assim, ó. Ninguém, de nenhum modo, vos engane. Então, de nenhum modo, ninguém pode enganar você e a mim. Porque, como eu já disse, eles usam todos os meios necessários para tentar enganar as pessoas. Os mais variados possíveis. E aí, a pessoa que é alvo dessas pessoas, ela tem que ter um discernimento para não se deixar levar por esses enganos. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então aqui ele está falando com respeito à volta do Senhor Jesus, ou o dia do Senhor, que é a volta do Senhor Jesus em si. Aí ele diz aqui, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a volta do Senhor Jesus ou o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade,
o filho da perdição. Então, para o dia do Senhor, ou a volta do Senhor Jesus acontecer, é preciso que primeiro venha a apostasia. E, na sequência, seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, não se deixe enganar a esse respeito. Porque esse texto aqui é para esclarecer isso. Para te deixar acautelado, prevenido. Para que você não caia no engano. Engano é algo errado. É algo que tem o objetivo de te desviar da verdade. Agora eu vou ler aqui o último texto que está... o último não, o penúltimo. Tem mais um depois. O próximo texto está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Então diz assim, ó. Está escrito assim. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o Espírito afirma isso. Então, isso vai acontecer mesmo, sem dúvida alguma. Muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ideias e pensamentos enganadores. E existe hoje muitas ideias e pensamentos enganadores, aos quais muitas pessoas estão aceitando isso e tolerando de boa mente, não sabendo elas que estão apostatando da fé por causa disso. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, existem muitos ensinos de demônios aí que infelizmente enganaram muitas pessoas. As pessoas acreditaram nos ensinos de demônios. E por causa disso, elas estão se apostatando da fé. É verdade, está acontecendo hoje. Então, para que a apostasia da fé não aconteça com você e nem comigo, devemos nos acautelar desses espíritos enganadores e dos ensinos de demônios, para que não possamos obedecer nem a um nem a outro. Nós devemos obedecer a Deus e ao Senhor Jesus. Somente. Então, não podemos obedecer a espíritos enganadores e nem a ensinos de demônios. Porque quando alguém obedece a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, elas vão se apostatar da fé. E aí é a grande ruína em que muitas pessoas hoje estão se deixando cair nessa apostasia. Infelizmente, essa é a realidade. E agora sim, eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João. Deixa eu chegar aqui. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 26. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 26, está escrito assim, ó. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então, naquela época, existiam muitas pessoas que procuravam enganar os irmãos. Aqueles que creram em Jesus, aqueles que se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus. Existiam muitas pessoas que estavam procurando enganar esses irmãos. Então ele fala aqui claramente, ó. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Hoje, no século XXI, existem muitas pessoas que estão procurando te enganar e enganar a mim também. E eles têm enganado muitas pessoas, têm conseguido enganar, infelizmente. Porque essas pessoas deram ouvidos a eles. Acreditaram nas suas mentiras, nas suas sofismas e nos seus raciocínios falados. Assim elas foram enganadas, pessoal. Então,
Para você e para mim, não há mais dúvidas. Não podemos dar lugar a ocasião alguma para esses que hoje estão procurando nos enganar. Não mesmo. Então, nós devemos entender isso hoje, para que assim nunca possamos ser enganados por ninguém. Eu espero que isso aconteça na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.